Muito bem, estou aqui para cumprir o desafio que foi feito a mim da campanha Por que não me envergonho do Evangelho. E o texto que eu gostaria de compartilhar com vocês se encontra em Lucas capítulo 24. E eu quero compartilhar 4 verdades que resumem muito bem por que eu não me envergonho do Evangelho. E a primeira verdade que nós encontramos nesse texto é o fato de Jesus ter cumprido tudo o que fora dito acerca dele nas Escrituras. No texto em tela, nós podemos observar no clímax desse texto, dos versículos 44 até 47, a partir do 44, diz que Jesus disse essas palavras: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e no Salmo. E então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhe disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Então, começando aqui no verso 44, nós podemos observar a primeira razão porque nós não devemos nos envergonhar do Evangelho. Porque Jesus cumpriu tudo o que fora dito acerca dele nas Escrituras. Nós observamos que a nossa fé ela está fundamentada não só em fatos teológicos, mas também em fatos históricos. E nós podemos observar que a nossa fé ela não está fundamentada em histórias ou em fábulas. Nós observamos que há um testemunho fiel acerca da pessoa de Jesus Cristo. Não é só uma profecia, são várias profecias que falam acerca de Jesus. Nós podemos notar aí que Jesus Cristo disse que tudo que fora falado acerca dele na lei de Moisés, dos profetas e nos Salmos, ou seja, todo o Antigo Testamento dá testemunho da pessoa, da obra e, é claro, dos benefícios que a morte de Jesus Cristo traria para cada um de nós. Então, nós podemos observar, queridos, que o Evangelho é digno de confiança porque há um fundamento para a nossa fé, um fundamento histórico, teológico. Nós podemos ver várias profecias que falam acerca de Jesus Cristo. Por exemplo, no Salmo 16, versículos 9 a 11, o salmista fala da morte e da ressurreição de Jesus, dizendo que o Senhor não deixaria que o corpo dele visse corrupção. No Salmo 22, por exemplo, no versículo 1, nós temos ali uma frase que Jesus Cristo cita na cruz, onde ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Nós também vemos ali relato onde as pessoas que passavam meneavam a cabeça e zombavam de Jesus, repartiram sua roupa entre si, não é? Ali mostrando tudo o que aconteceu na crucificação. Nós podemos notar também, irmãos, uma segunda razão por que eu não me envergonho do Evangelho é porque Jesus Cristo ele venceu a morte ao ressuscitar. Ele não ficou sepultado, ele não ficou morto, mas ele ressuscitou. Nós podemos notar que o verso 46 diz que assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Muito importante a questão da ressurreição. E Paulo disse lá em Coríntios capítulo 15 que se não há ressurreição, nossa fé é vã. E a ressurreição é de suma importância para as nossas vidas, pelo fato de Cristo ser as primícias. E essa ressurreição de Cristo também garante a nossa ressurreição. Jesus Cristo disse a Maria e a Marta na morte de Lázaro: se eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês tu nisto? Nós notamos isso em João capítulo 11, versículo 25 e 26. Em João capítulo 5, versículo 29, Jesus Cristo diz que aqueles que fazem o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que fazem o mal ressuscitarão para juízo. Daniel capítulo 12 fala de 2 tipos de ressurreição: uma ressurreição para a vida e uma ressurreição para horror eterno. E essa ressurreição para a vida é a ressurreição que é dada para aqueles que entregam suas vidas a Jesus Cristo. Então, queridos,
Em terceiro lugar, eu não me envergonho do Evangelho, porque Jesus é o único que pode resolver o problema do homem. Interessante que o texto em tela nos mostra no versículo 47, que Jesus Cristo mandou que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então aqui nós vemos três coisas interessantes. A primeira coisa que nós podemos observar é a necessidade da pregação do nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados. E aqui nós vemos o principal problema do homem. O principal problema do homem é o pecado. O filósofo alemão Karl Marx, sociólogo, ele disse que o homem é produto do meio. Ou seja, querendo justificar aquilo que o homem é pelo fato do contexto que ele está inserido. Não, o homem é mau, o homem é corrupto porque ele é pecador. O homem está alienado de Deus. O homem se encontra separado de Deus, e tudo isso por causa do pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim: como por um só homem entrou o pecado no mundo, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E o pecado tem afetado toda a natureza humana, todas as pessoas. A Bíblia diz em Romanos que não há nenhum justo sequer, não há ninguém que busque a Deus, não há quem entenda. Todos se fizeram inúteis, se extraviaram, desviaram pelo seu próprio caminho. E nós vemos isso também em Isaías capítulo 53, quando diz lá que todos nós se desviamos pelos nossos próprios caminhos, mas Deus fez cair sobre ele os nossos pecados. Então, queridos, nós podemos observar que Jesus Cristo, ele é o único que pode solucionar o problema do homem, o grande problema do homem, que se chama pecado. Mas nós podemos observar aqui que existe uma condição. Em primeiro lugar, é preciso que para que haja perdão de pecados, é preciso que haja pregação. Nós podemos observar isso em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação de Cristo. É necessário fazer isso que eu estou fazendo, é necessário que você também pregue acerca de Jesus Cristo para as pessoas. E não é qualquer coisa. É preciso pregar arrependimento. É preciso pregar uma mudança de mente, uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento acerca dos fatos e da obra de Jesus Cristo. É preciso reconhecer a sua necessidade, assim como eu reconheci a minha necessidade de pecador diante de Deus, e que precisava do perdão de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo para ser salvo dos meus pecados. E aí nós encontramos aqui uma terceira lição, que é o benefício. O benefício é a remissão de pecados. É a remissão de pecados. E essa remissão de pecados, remir significa libertar, comprar mediante o pagamento de um preço. E Jesus Cristo nos comprou do mercado da escravidão, tá certo? A Bíblia diz que nós éramos escravos, né, de Satanás, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, lá diz que nós somos libertados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós antes fazíamos parte do império das trevas, mas diante da obra de Jesus Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, se entregando por nós então recebemos a redenção, ou seja, nós somos comprados mediante o pagamento do preço. E o preço exigido por Deus para nos perdoar, para nos libertar da culpa do pecado e da condenação, foi o sangue de Jesus Cristo sendo derramado em seu favor e em meu favor. Agora, é interessante, queridos, que essa pregação, ela é para todos. Jesus Cristo disse que deve ser pregada a todas as nações, começando de Jerusalém. E a quarta razão porque eu não me envergonho do Evangelho é porque Jesus me deu o privilégio de ser uma sua testemunha. Então nós podemos ver aqui, ele diz: vós sois testemunhas destas coisas. Então eu quero falar aqui algumas coisas acerca de ser testemunha de Jesus. Isso fala sobre a nossa responsabilidade. E nós podemos observar duas coisas claramente. Jesus usa dois verbos principais, né? Jesus usa o primeiro verbo principal, fala de pregar, ou seja, ninguém será salvo sem ouvir a mensagem da pregação. E em segundo lugar,
ele fala também sobre ser testemunha destas coisas. Ou seja, o verbo testemunhar. E é interessante que essa palavra pregar significa literalmente alguém que proclama uma boa nova, uma boa notícia. E a palavra testemunha, no original, traz a ideia de alguém que foi enviado para fora, ou autorizado para falar em nome de. E foi isso que aconteceu. Jesus Cristo nos fez participar, nos faz participar dessa grande maravilha que é poder contribuir com a salvação das pessoas que ainda não entregaram a vida a Jesus Cristo por não conhecerem o plano da salvação. E Deus nos deu esse privilégio para mim, deu esse privilégio para você, para falarmos do amor de Deus, para anunciar a todos quanto podem ouvir em claro e em alto bom som, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar o homem do pecado, para lhe dar a vida eterna. Jesus Cristo disse: em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida, não entre em juízo, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24. Em Atos capítulo 17, versículo 30, 31, Paulo diz que Deus não leva em consideração o tempo em que os homens viveram em ignorância, agora pois notifica a todos os homens em todos os lugares que se arrependam, porque determinou o dia em que há de julgar este mundo. E é interessante também observarmos que Paulo diz, queridos, que como testemunhas de Jesus, nós devemos falar do amor de Jesus e do plano de Deus para a salvação de todos os perdidos, pelo fato, queridos, que nós podemos notar claramente que ele diz que em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação de Cristo. Então, eu quero terminar aqui minhas palavras dizendo o seguinte para você, querido, que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo. Só existe uma maneira de você ser salvo, de ter os seus pecados perdoados. A Bíblia diz em Romanos 10, versículo 9, 10, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou, serás salvo. Porque com a boca se confessa a respeito da salvação e com o coração se crê para a justiça. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você morresse hoje, seu coração parasse de bater agora, para onde você iria? Muito bem. Se você não tem certeza para onde você iria, para onde você vai, é preciso você parar, refletir e meditar em tudo aquilo que eu falei. E aceita Jesus Cristo como seu Salvador. E com certeza você terá o perdão dos seus pecados.